ok? Pronto. Ok. Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, que eu acho que a Fê não me conhece, nem a Raíssa, não tenho muita certeza. Eu sou uma das mestras da Dragon, Luciana Lomacchini, e hoje eu vim falar para vocês sobre chakras, que é um assunto que eu tenho estudado paralelamente, e eu descobri umas coisas muito legais que eu não sabia e que eu quero compartilhar com vocês. Então, o nosso tema hoje vai ser chakras. Eu vou fazer uma relação dos chakras com o nosso trabalho, com as mandalas. Hoje, na verdade, eu não tenho a intenção de abrir uma mandala. No final da nossa live, a gente vai tirar algumas cartas, mas nós não vamos abrir uma mandala. Hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, na verdade, o que eu vou fazer, eu vou meio que dar uma aula para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, perguntar durante a apresentação, ou se vocês preferirem, vocês podem escrever e depois no final perguntar, fica a critério de vocês, tá bom? Acho que é só quando Posso eu fazer falo uma levantar a mão, pergunta? tem um negocinho embaixo, levantar a mão, porque aí eu enxergo. Porque às vezes não é. É porque às vezes não está todo mundo na tela. Pode falar. Então, eu queria saber se vai usar cartas, porque eu não peguei nenhuma carta. Vai, pode pegar qualquer baralho. Pode pegar ou o baralho coach, ou o baralho da mesa turquesa, que eu sei que você tem esses dois. Então, você espera um pouquinho que eu vou buscar, por favor? Sim. Aí você abaixa a mão, tá? Depois. Eu abaixo aqui, pode deixar. Então, boa noite, Tânia. Também. E boa noite, bem, Tânia? querida. Boa noite. Tudo boa bom? Noite. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Lu? Tudo jóia. E você? Tudo bem. Tá bom. É para cada uma pegar uma carta, Lu, é isso? Não, pega o baralho, qualquer baralho, de qualquer mesa, que a gente vai usar no finalzinho. Tá. Deixa aí do ladinho. Pode ser oráculo também, qualquer um, Raíssa. Tá? Ótimo. Bom, enquanto a Laura pega as cartas, nós vamos começar a nos preparar para fazer a nossa conexão, porque trabalho Dragon sempre tem conexão, né? Então, vou pedir para vocês ficarem confortáveis onde vocês estão. Começar a fechar um pouquinho os olhos, começar a fazer algumas respirações profundas e lentas, para que através dessas respirações profundas e lentas, vocês entrem em contato com vocês mesmos. E por alguns instantes, a gente vai viajar para dentro de nós e esquecer um pouquinho do que está lá fora. Então, bem conectadas e conectados com os nossos corações, nós vamos imaginar não, nós vamos visualizar um raio de luz saindo do nosso coração, passando pela coluna em direção ao chão. Então, aí, ela já vai pegar chakra cardíaco, sacral, básico, plexo solar. E essa luz vai sair pelas solas dos pés e se transformar em raízes que, rápida e profundamente, vão em direção ao centro da Terra.
Então, deixa essas raízes descerem, desce, até que vocês cheguem a um cristal gigantesco, bem no centro do planeta, que é o coração de Gaia, o nosso centro de manifestações. As raízes tocam esse cristal e você se conecta com o reino de Pan, que é o aspecto masculino de Gaia, e o reino dos elementais. Então, aí estão as fadas, estão gnomos, e você traz toda essa força, essa energia, de volta para o coração. E do coração, você envia mais um raio de luz, que sai agora pelo chakra coronário, e percorre o universo e chega até o ponto mais longínquo possível, a fonte original da criação. Nessa conexão não existe interferência, é você e a fonte. Aí é o centro de intuição, centro dos insights, dos conhecimentos. Fica um pouquinho com a fonte. Traz de volta esse raio de luz para o coração. E agora vocês são antenas, céu, terra. E no coração, logo acima, mais ou menos no chakra do timo, a gente tem a chama trina. Uma chama amarela, azul e rosa, que é a nossa presença eu sou. Faz com que essa chama aumente até que ela fique do tamanho do seu corpo e você dentro dele. Quando você estiver dentro da chama trina, pede permissão e peça aos dragões e aos seus guias, mentores, anjos da guarda, dragão guardião, seus mestres, que afinem os seus corpos, todos eles, para receber as energias que a gente vai trabalhar hoje, nesta live. E enquanto vocês batem um papo aí com os guias, eu vou falar a invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão, e que este lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água, para que eu possa fluir com clareza e profundidade, e que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar, para que eu possa alçar voo divina e corajosamente, e que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo, para que meu coração possa vibrar de amor e paixão por tudo e por todos, e que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra, para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e que o planeta possa vibrar de alegria, hoje e sempre. Assim é. E aí vocês vão voltando. Eu vou pedir para minha queridíssima Paulinha começar a compartilhar nossa tela. Então, gente, nas mandalas Dragon, a esfera dos chakras aparece a partir da mesa violeta. E ela vai até a mesa Ultimate Coaching 3, né? Algumas não tem. E quando a gente vai lá, a gente normalmente limpa a chakra e tal,
Mas eu sempre quis investigar um pouco mais essa história. Então, eu vou falar um pouco para vocês do que são os chakras e como é que a gente faz com eles dentro das mandalas Dragon, tá? Então, a magia dos chakras e as mandalas Dragon. Foi a Paulinha que deu esse título, né, Paulinha? Pode passar, por favor. Olha, então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai entender um pouco a anatomia dos chakras. Do lado esquerdo, na figura escura, vocês vão ver 7 chakras, porque esses 7 chakras são os mais conhecidos hoje em dia, tá? Nós da Dragon, nós trabalhamos com 13 chakras. Então, ó, vocês podem ver aqui embaixo aparece a minha seta para vocês? Não, né? Não. Aqui, Não, esse aparece a aqui. minha, Lu. Se você quiser ir falando, eu aponto aqui. Então, aponta aí para o portal da Terra, que está embaixo do. Não está, está na Terra. Depois tem a estrela da Terra. Aí vem os outros chakras normais que todo mundo conhece: básico, sacral, tal. Lá em cima, depois do coronário, a gente também trabalha com a estrela da alma, com a unidade, com a teia dourada e com a presença eu sou. Nessa figura eles têm outros nomes, né, e outras cores, mas foi só para mostrar para vocês que a gente trabalha com esses chakras também. Mas eu vou falar mais dos 7 chakras conhecidos, tá? Pode passar, Paulinha, por favor. Os chakras, eles são estudados por uma ciência chamada anatomia sutil. E é muito controversa porque as pessoas elas admitem e não admitem a presença de energia. Isso cientistas, né? A gente sabe que existe, mas cientificamente você tem que provar um monte de coisa, enfim. A palavra chakra, ela vem do sânscrito e ela quer dizer roda. Os chakras, eles estão situados no nosso corpo etérico. Paulinha, põe a flechinha lá no corpo etérico. Nós temos todos esses corpos. O físico é o roxo, é o mais pesado, mais matéria, e aí eles vão se utilizando. Esse corpo etérico, os chakras estão aí, nesse plano, nesse corpo. O que acontece aí seria, para a gente entender um pouco melhor, vocês podem entender como corpo energético também. Tudo que acontece no corpo energético, nos demais corpos, principalmente até o mental, eles vêm para o físico e causam ou cura ou doença, ou algum bloqueio, enfim. Os chakras, eles giram, né? Eles têm movimento giratório. E são portas de entrada para entrar e sair energia em vários níveis. Por que vários níveis? Porque cada chakra tem uma frequência e uma vibração diferente. A coluna vertebral é o grande canal condutor de energia. Então, por isso que os antigos dizem, os chineses, os indianos, que você precisa sempre ter uma coluna vertebral saudável, porque é por ela que passa a energia dos chakras, né? As energias do campo unificado, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o campo unificado, elas entram pelos chakras e chegam no corpo físico, vitalizando esse corpo. E é nessa entrada que às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, vou falar para vocês já já o que é o campo unificado. Paulinha, por favor. O campo unificado é uma teoria já muito antiga, o Einstein falava um pouco sobre ele, e a gente pode entender como uma inteligência. Se a Kátia Pereira tivesse aqui, ela ia dizer que é um campo mórfico da Terra. E esse campo, ele tem inteligência, ele tem todas as memórias, ele tem tudo que a gente precisa para
viver e acessar. O problema é que a gente não sabe bem acessar esse campo. Isso, às vezes, é uma bênção, às vezes, uma maldição, né? Porque, às vezes, a gente não está preparada para acessar muitas coisas. Ele é uma força básica que une toda a matéria e a energia. Consciência, esse campo, ele tem consciência. Gaia, o planeta Terra, é um ser que tem consciência, é vivo, ela, né? Sabe tudo, vê tudo. E é um grande reservatório dentro do que existe tudo. Algumas pessoas chamam esse campo unificado de éter, tá? Por favor, Paulinha. Então, a gente vai pegando um pouco as informações. Então, eu vivo no planeta Terra, o planeta Terra tem um campo unificado, ok? Esse campo unificado, ele nutre os meus chakras, os nossos chakras. Do lado direito, a gente tem, desculpa, gente, esquerda, um chakra como se ele tivesse, você está vendo ele de cima. E aqui, do lado esquerdo, é o perfil dele. E todos os chakras têm um correspondente atrás. Então, a não ser o básico, que o básico é nesse sentido, e o coronário nesse, que aí eles fazem a conexão da coluna vertebral. Então, um deles pega a energia da Terra e a ideia é que essa energia chegue até o céu, até o coronário e vá para o universo. Essa é a famosa subida da Kundalini. Pode passar, Paulinha. Aí, um outro conceito que eu tenho que falar para vocês para a gente entender, porque depois nós vamos entender tudo, né? Essa figura em azul é meio confusa, né? Vocês têm que olhar para ela vocês estão vendo as partes amarelinhas são os chakras e tem um monte de pontinho branquinho que, segundo os indianos, os hindus, são canais de energia. Então, são mini chakras. E eles dizem que nós temos esses chakrinhas, mais ou menos 72 mil ou mais. Já vi livro que fala que tem 185. Esses nadis são canais para energia, para fluxo de consciência. Os hindus, eles chamam energia de consciência. Por isso, eles falam da subida da Kundalini, né? Então, essa energia, ela tem que fluir. Se ela ficar parada, alguma coisa ruim vai acontecer, um bloqueio, um transtorno. Então, por isso que o significado da palavra é fluxo. A energia tem que fluir. E ela flui através dessas nadis. Tem, segundo eles, essas 72 mil, mas tem 3 muito importantes. Paulinha, por favor. As 3 mais famosas, talvez você já tenha ouvido falar, são a Sushumna, a Ida e a Pingala. Então, aqui tem uma figura, tem os 7 chakras, e mais ou menos como elas se apresentam, né? A Ida e a Pingala são como cobras, a Sushumna é a que fica no canal vertebral. Vocês devem ter visto já o caduceu dos sábios, dos médicos, eles têm essas cobras enroladas e em cima elas se encontram. Isso é uma representação da nossa missão, que é fazer a Kundalini subir. Fazer a Kundalini subir significa atingir um nível de consciência, tá? Não é ter vários orgasmos, não tem nada a ver. É você atingir um nível de consciência que é um nível respeitado, tá? Pode passar, Paulinha. O Sushumna, que é o canal central, é o amarelinho aí na figurinha de vocês, né? Ele está ligado à coluna vertebral e passa por dentro dela. E a coluna vertebral, ela é uma coisa absolutamente louca, né? Encantadora, porque é nela que também ficam os nossos registros akáshicos.
A gente começa a trabalhar isso na mesa verde. Na mesa verde a gente tem uma coluna vertebral e cada caixinha que abre são 33 caixinhas. A gente encontra lá um registro acástico que a gente tem que trabalhar. Então, a energia prânica, o que é uma energia prânica? Vamos entender como uma energia. Pode ser uma energia, vocês podem pensar no campo unificado. Os chakras, estrela da Terra e estrela da alma, eles são meio responsáveis por essa energia prânica. Porque essa energia é a energia que vem da Terra, literalmente o planeta Terra. Então, essa energia, ela sobe e ela para no chakra básico. E aí, a nossa missão, a nossa ideia é fazer com que essa energia suba do básico até o coronário. É aí que a gente tem a família Brown. Vocês conhecem bem a família Brown? A família Brown é a família da conexão com a Terra, do ancoramento, da presença no corpo. Os clientes de vocês, alguns, quando, de repente, o pêndulo pode ir ou para o chakra estrela da alma, estrela da Terra, vocês têm que ficar ligados, porque talvez não haja conexão aí. Se um ser não tem conexão com a Terra, é como uma planta sem raiz. Como é que ela vai viver? E não é uma questão de viver só literalmente. A questão é de estar presente. Então, muitos processos de robotização acontecem porque a pessoa ela não tem ligação com a Terra. E aí, então, a gente vem com a família Brown, que ajuda nesse ancoramento. Então, primeira dica, dá uma olhada quando o pêndulo, para quem tem as mesas que tem todos, já tem os chakras, se ele vai para os chakras lá da Terra. Pode ser que ali tenha um bloqueio no fluxo de energia e essa energia não está subindo até o básico. Ela tem que estar no básico. Depois a gente dá conta, porque aí é uma questão nossa. É nossa responsabilidade. A Terra é responsabilidade dela. A estrela da alma é a estrela da Terra. Então, elas nos nutrem, mandam a energia para a gente. A energia vai para o básico. O que a gente vai fazer com essa energia, aí é da nossa conta. Deu para entender, mais ou menos? Tá? Então, é nossa responsabilidade. Pode ir, Paulinha, por favor. Aí Posso a gente só vai fazer ver uma aí... pergunta, Lu? Claro. O que é Kundalini? Assim, bem básico, porque eu... A Kundalini a gente vai estudar ela lá na frente, mas a tradução da palavra é fogo serpentino. A Kundalini é uma energia que ela vem da Terra, ela é fogo, é como se fosse um fogo, exatamente mais ou menos o que eu estou falando. A Terra te dá essa energia, ela vem para o básico. Ah, é essa a Kundalini. É da tua responsabilidade fazer com que essa energia ela suba e ela chegue no coronário, tá? Então, você precisa... essa é uma missão bem complicada. Por que eu digo isso? Complicada não, trabalhosa. Porque é uma questão de mudança de consciência. Não é uma questão de tomar chá, o chá do Santo Daime. Não é uma questão de fazer um curso tântrico e ter uma vivência que, não é isso. Tá? É um trabalho que normalmente leva uma vida inteira. Oh, meu Deus. Dizem os livros que eu consultei, que eu leio há muito tempo, que é na meia-idade que a Kundalini você tem meio que... não é obrigação, mas que você tem consciência para fazer essa Kundalini subir. Porque a primeira fase da sua vida, você está preocupado em se manter, você casa, tem que cuidar da família, tem filho, ok.
Quando chega numa idade que você já fez tudo isso, aí você se volta para os seus chakras e fala, a Kundalini precisa subir. Boa. É. Vamos lá. Isso segundo os orientais, né? Os nossos ocidentais aqui não é bem isso. A Pingala e a Ida, então, são aquelas duas cobrinhas, né? A Pingala é princípio masculino e a Ida é princípio feminino. Para essa subida de Kundalini, a gente precisa equilibrar em nós esses dois princípios, o feminino e o masculino. E aí, então, essa Kundalini vai subindo. A Pingala, ela tem como características a extroversão, então ela é bem energética, ela é solar. E ela corresponde ao lado esquerdo do cérebro. E a Ida é o princípio feminino, né? Que ele tranquiliza. Então, vocês podem ver que na figurinha tá indo para baixo, o azulzinho, o fogo está subindo pelo lado esquerdo aqui da figura. E aqui vocês veem que está do lado oposto, né? Porque os nossos cérebros, eles são... Ai, não sei como é que é. Enfim, são assim. Esqueci a palavra. Cruzado, Ok? invertido? Isso, obrigada, Regina. Eles são cruzados. Por isso que vocês estão vendo que o fogo é masculino. Mas se você olhar para cima, é o princípio feminino, porque é o lado oposto do cérebro, tá? Pode passar, Paulinha. Aí, Paulinha, Kundalini. Então, esse é o símbolo da Kundalini, é o símbolo do caduceu, dos médicos. E então, aqui a gente vê os chakras, os 7 chakras, aí da Pingala e a Sushumna, e essa pessoa conseguiu fazer essa energia subir. Então, ela é o quê? Uma pessoa iluminada. É traduzida a palavra como fogo serpentino, por isso que falam que é uma serpente que está adormecida na base da sua coluna, e essa serpente, ela acorda e ela sobe. E ela tem um tempo para subir, né? Se ela sobe muito rápido e a pessoa não dá conta da consciência, a pessoa fica mal mesmo. Geralmente isso é feito com alguns alucinógenos, com algumas outras técnicas, tá? Então, essa energia é a energia do Sol e da Terra. A Kundalini entra pelo chakra básico e fica lá por um bom tempo, né? Como eu falei para a Paulinha. Porque os nossos primeiros anos de vida, a gente precisa desse adormecimento, né? E conforme a gente vai trabalhando aquilo que eu falei para vocês, do aspecto feminino e masculino, a Kundalini vai subindo, unindo a Ida e a Pingala. E a Ida e a Pingala são as responsáveis por nutrir esses chakras, desbloqueá-los, para que a energia possa subir. Pode passar, Paulinha, por favor. Aqui a gente tem figurinhas de chakras em desequilíbrio. Então, do lado esquerdo, a gente tem um chakra que está bloqueado. Ao lado, um chakra desfigurado. Então, aqui aconteceu alguma coisa, um ataque, um surto, porque bloqueio e surto são coisas diferentes. E a outra é um chakra com um vórtice. Às vezes, isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, esse chakra, o chakra plexo solar, é o que mais acontece isso, porque é o chakra dos relacionamentos. É onde a gente tem ganchos energéticos, onde a gente tem controle e exercem controle sobre nós. E, às vezes, quando você tem um gancho energético, só um vórtice fica desalinhado. E conforme vai passando o tempo, se você não tomar nenhuma providência, os outros também, tá? Então, chakras equilibrados, a gente está com saúde física e mental. Chakras desequilibrados, então, pode dar distúrbios, doenças físicas.
chiliques, ataques de pânico, surtos. E um chakra bloqueado, ele não é causa. Ah, eu tô assim porque meu chakra está bloqueado. O chakra bloqueou porque você está assim. Então, nós bloqueamos os nossos chakras. Com o que eu vou explicar para vocês um pouquinho lá na frente. Tá bom? Pode passar, Paulinha. E aí, então, entra padrões de comportamento e os chakras. Para a gente trabalhar com dragões, então, para você atender, e até para você atender a você própria, você precisa estar energeticamente preparado, né? Senão, não dá. Realmente, não sei se vocês já tentaram fazer uma mandala sem estar bem, não rola, né? Por isso que, às vezes, a gente pede ajuda para as colegas, né, Paulinha? Ah, eu não estou bem, dá para fazer uma mandala para mim? Porque, às vezes, realmente não dá. Os dragões, quando eles vieram para cá, vocês já devem ter ouvido muito a Ana e a Anton falar, eles vieram trazer 3 questões para a gente, para os humanos. A limpeza, o empoderamento e a cocriação. Então, eles vieram ensinar para a gente essas questões. E aí, eu vou esclarecer um pouco para vocês qual que é a relação entre a limpeza, o empoderamento, como que a gente se empodera e como a gente cocria através dos nossos chakras, tá? Paulinha, please. Bom, vocês já viram que os chakras, eles são portas de energia, portas de entrada, que entra e sai energia, e vibram em diferentes frequências. Nessa figurinha, um exemplo que eu quis dar para vocês, isso é corrente induzida. Isso é da física e tal. Mas com a gente acontece a mesma coisa. Só que ao invés de olhar assim, vocês olhem assim. Porque essa energia que vem da Terra, ela vem pelo campo, a energia do campo unificado, ela entra pelos nossos chakras e ela sobe. Então, eletricamente, é um processo elétrico. É um fato, né? Muita gente duvida de energia e tal, mas é eletricidade, isso acontece, tá? Então, a energia, ela é captada pelo ar, porque não é só o campo unificado que nos alimenta. O ar nos alimenta, o sol nos alimenta, a natureza, os alimentos. Por isso é que, às vezes, sai na mandala, elfos, vai para a natureza. Ou aparece a dragona green, vai para a natureza, que lá eu consigo te curar. Porque não está dando para carregar a bateria se você estiver aqui. Você tem que estar na natureza, porque lá é mais fácil, né? E a energia do campo unificado, que é captada dessa forma como um campo de indução. Então, ela vem pela coluna e ela sobe. Quer dizer, eu não sei até onde sobe, depende de várias coisas que eu vou mostrar para vocês já. Fala, Rê. Então, falaste aí de tudo que nos alimenta. As essências também fazem isso? As nossas essências de spray? Com certeza. E muito, viu? E Obrigada. muito. E muito. Elas tiram a gente de vários situações de desespero, às vezes. Paulinha, por favor. Então, aí começam as questões de padrões de comportamento. Padrão de comportamento, nas mandalas, a gente tem até um gráfico, né? Algumas mandalas mais... Acho que eu não lembro, mas talvez a Violeta já comece. Se a gente está num padrão de comportamento antigo, mais apegada a ele, apegada ou apegado, se tirassem uma foto do nosso campo energético, sairia assim. A energia está desorganizada, o campo unificado tem dificuldade de fazer a indução para entrar essa energia e a gente fica mal.
Então, são padrões antigos. Trauma, emoções, crenças. Não é fácil você curar um trauma. Não é mesmo, né? A gente fala, mas às vezes você leva ele, sei lá, a vida inteira. E a energia, isso é uma lei, ela flui aonde está a sua atenção. Isso é fato, tá? Queiramos ou não. Acontece um processo químico nisso, não é bobaginha assim de terapeuta, assim, sabe? Terapeuta da terceira era, que fala, ai, é, como é que é? O pensamento cria mesmo, tá? Então, assim, por que que o pensamento cria? Porque existe uma reação, e essa reação muitas vezes é até química. O padrão, ou a crença, ou talvez o trauma, ou a emoção, aonde a gente está apegado, ela cria um certo campo, uma zona de conforto, e ela cria um lugar já conhecido, e nesse lugar conhecido, ela gera uma química. Ela tem um padrão neuroquímico, como se fosse um cortisol. Então, o meu corpo, a minha mente, meu corpo energético, eles estão muito acostumados com isso. É como se fosse um alimento. Nem sempre é consciente. Então, quando eu chego num lugar e eu sou uma pessoa que tem um padrão de raiva, essa minha energia, como uma anteninha, ela vai procurar alguma situação ou alguma emoção de raiva para eu me alimentar. Então, a minha energia, ela está focada nisso, mas às vezes pode ser inconsciente. E é por isso que o primeiro passo é você ter consciência desse alimento que, na verdade, é químico. Então, muitas vezes, a gente tem raiva, a gente tem crenças de não merecimento, ou de, como é que fala? Pobreza, não abundância. Então, você se às vezes se coloca na vida nesse campo de indução e tal, e a anteninha da não abundância levanta. Então, você vai ver situações que não te geram abundância, situações de raiva, aquela história, assim, com relacionamento, que as pessoas falam que tem dedo podre, porque atrai esse mesmo padrão vibratório. Isso causa uma alimentação tóxica, tá? Paulinha, próximo. E aí, como que a gente muda esse padrão repetitivo para tirar em foto e a gente ter esse campo energético fluindo, bonitinho, organizado? A primeira coisa é a consciência. Você percebe esse vício. Você percebe esse cortisol que te dá prazer. Então, você fala, você entra lá, assim, vou dar um exemplo que é muito fácil. Você está dirigindo, o indivíduo te fecha, a primeira coisa que você faz é xingar ele, mandar ele para a ponte que partiu, mas você fala, opa, para. Olha, querido, vai com Deus, que você tenha um dia lindo. Você cortou um pouquinho o cortisol da raiva. Aí a raiva fala, opa, o que está acontecendo? E assim vai. É um processo diário. Mas aí, o que acontece? A consciência vai expandindo. E aí, o que acontece? Você vai enfraquecendo as razões para essa sua, ou para o seu comportamento, ou para a tua emoção, ou para o padrão de comportamento, enfim. E você precisa focar naquilo que você realmente quer cocriar. Isso é fato. Porque aí você vai criar outro cortisol e você vai criar outras antenas. Então, investir literalmente na energia do novo. É investir naquilo que você quer e não naquilo que você não quer.
e trazer o futuro para o agora, sabe? Tipo assim, é viver como se você já fosse uma pessoa que não tem raiva. Viver como uma pessoa que tem muita abundância, tá? E a gente acha isso na vibração dos chakras. Os chakras ajudam muito a gente nessa questão. Pode passar, Paulinha, por favor. Como eu estava falando um pouquinho, tem 4 princípios que é bem bacana a gente não esquecer. Tudo é vibração, tudo. Você mandar um post para o seu grupo de família de bom dia é uma vibração. Você, de fato, está desejando para esse grupo que eles tenham um bom dia, tá? Muita gente acha um saco, né? Mas isso é vibração. A energia, ela precisa circular. Energia parada gera bloqueio. Na sua casa, ela gera entropia. Entropia é confusão, quando você vai ver se está acumulador e não consegue limpar mais nada. Na sua energia, gera bloqueio, você começa a adoecer, você começa a ficar deprimida. Energia tem que circular. Então, faça a limpeza no guarda-roupa uma vez por ano. Limpe seu celular de arquivos que você não quer mais. Pequenas ações para grandes ações. Energia tem que circular, tá? Efeito bumerangue. O efeito bumerangue, gente, que é aquela história de você planta, é ação e reação, né? Você colhe o que você planta. E a lei da ressonância é a famosa roda de Sansara. Sabe quando a roda gira, e você está sempre no mesmo comportamento? Você está sempre gerando aquela situação na sua vida? Você está sempre encontrando a pessoa sei lá, que te explora ou que te trata mal, tá? Então, fiquemos muito ligados nisso. Toda ação que você faz, ela vai ter uma reação. Pode não vir hoje, mas ela vem, tá? Isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Por isso que coisas pequenas, né? Gentileza, essas coisas, elas vão criando em torno de você um campo unificado saudável. A grosseria, a raiva, elas vão criando em torno de você um campo unificado doente, né? E a energia, você sempre vai emitir certas qualidades que te ligam a qualidades semelhantes. Isso é fato. E sem julgamento. Se é bom ou se é ruim, isso é fato, é científico, tá? Então, assim, se você é uma pessoa controladora, você vai, com certeza, atrair controladores para sua vida, tá? Paulinha, por favor. E aí, como sermos co-criadores? Como a gente ajudar os dragões porque eles fazem a parte deles, a gente faz a nossa, né? E eles ajudam até mais do que a gente possa imaginar. Então, primeiro, a gente diminui a conexão com o exterior. Sabe aquela coisa de notícia ruim, pessoa negativa? Vai para dentro de você, ao invés de você ir para fora, sabe? Respira. Se você tem uma notícia ruim, abençoa. Você fala, olha, eu não posso fazer nada, mas que as energias superiores cuidem dessa questão. E não fica, nossa, você viu que arrancaram a cabeça de um, do outro. Não, a gente não pode, porque parece que não. Mas uma hoje, outra amanhã, quando você vai ver, seu chakra está bloqueado, ou ele está desequilibrado. E aí, você vai sugar uma energia que é pobre. E aí, efeito bola de neve, né? Então, conectando com o campo unificado. Para nós aqui, conectando com os dragões, sabe? Com a energia que os dragões nos ensinam. Com a energia dos campos mórficos positivos.
porque aí a gente nutre o nosso chakra, a gente tem estados superiores de consciência, aí a gente está aberto para a intuição, para a cura. E é nesse lugar é um lugar dentro, que a gente cocria a realidade que a gente deseja, tá? Quando você abre uma mandala, você entra nesse campo unificado mirim, é o seu campo unificadinho ali. Então, fica lá, conversa com os dragões, pede para eles, se você não está entendendo ou se você precisa de mais dicas. Se liga nisso e não se liga naquilo que pode tirar você do foco. Porque a questão da cocriação, você tem que ter muito foco. Porque qualquer coisa pode te tirar. Uma emoção, é alguém te xingando, é uma notícia ruim, tá? Então, quando a gente fala no campo unificado, saímos do corpo, nós saímos das percepções do corpo. Então, dos prazeres do corpo. Como eu vou explicar isso para vocês? Sensações do corpo. Então, tira isso e entra para dentro. Como se você fosse meditar com os dragões. Tá? A mandala, quando você abre, ela quer queira, quer não, ela é. Você entra num outro campo, você entra num outro lugar, tá? Paulinha, please. O grau de absorção de energia, ele está relacionado diretamente ao grau de consciência. Então, quem só vibra no chakra básico vai ter o nível de absorção de energia do chakra básico, tá? Daquelas coisas que são todas relacionadas à sobrevivência e coisas que você tem que lidar, tá? Cada chakra é ligado a um estado de consciência, como eu falei para vocês, e esse nível de percepção, dessa consciência é o que permite que a gente evolua, que a gente faça a Kundalini subir. Paulinha, por favor. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Chakra básico, aqui eu tenho umas características, mas o que é importante vocês saberem do chakra básico para eu poder explicar para vocês um pouco melhor. No chakra básico, você precisa sentir segurança no ambiente que você está, ou na família, ou no trabalho. São coisas da sobrevivência. Então, comida, moradia, e você não pode ser ameaçado. Para o seu chakra fluir bem, tá? Caso esse chakra você se sinta ameaçado no ambiente, na família, na falta, então, por exemplo, comida, abrigo, ou você entra em desespero e aí o seu chakra se bloqueia, ou você vai buscar ajuda no chakra de cima, o chakra sacral. Não sei se deu para vocês entenderem. Tá? Chakra bloqueado, chakra básico, vai dar um monte de coisa. Vai dar dor na coluna, vai dar hemorroida. Isso aí, depois, vocês podem ler, que se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mas o que é importante do chakra básico? O chakra básico é onde a gente tem questões de sobrevivência. Na mandala, seu pêndulo foi para o chakra básico. Ou o seu, ou da sua cliente. Olha essas questões, tá? Veja essas questões. Veja se a pessoa está se sentindo ameaçada no ambiente, se ali existe um padrão de comportamento de escassez. Aí você vai descobrindo isso e vai limpando, tá? Isso você vai descobrindo, depois se você quiser contar para cliente ou não, mas você vai descobrindo isso, tá bom? Passa, Paulinha, por favor. Então,
Olha lá, se o ambiente ficar ameaçador por qualquer motivo, a gente transmuta essa energia para o chakra acima. Essas transmutações, gente, são ganhos de nível de consciência. Não sei se dá para vocês entenderem. E assim a Kundalini vai subir. Tudo bem? A palavra-chave desse chakra é segurança. Você precisa estar seguro, tá? Está seguro, seu chakra básico está de boa. Uma dica é dor na lombar, normalmente é preocupação com alguma coisa relacionada à segurança, tá? Ou falta de dinheiro, ou se está sendo ameaçado, se auto-ameaçando, né? Com medo de alguma coisa. Pode passar, Paulinha, por favor. O laranja também, aqui, tem as características. Esse chakra sacral, ele é bem interessante porque ele é onde a gente tem traumas e abusos não resolvidos de vidas passadas. Então, aqui, a gente tem muitos registros akáshicos, tá? Passa, Paulinha, para o próximo. O que é importante aqui? Para esse chakra funcionar, a gente tem que estar com a nossa autoestima segura. Ok, eu estou bem, eu estou centrado, eu estou ancorado, eu estou bem. Se você não está bem, se você sente alguma ameaça nessa autoestima, se você não subir para o chakra de cima, que é o chakra plexo solar, esse chakra bloqueia. E aí você vai ter... Volta um pouquinho, Paulinho, o slide anterior. Aí você tem essas questões aqui, ó. Falta de vitalidade, diminuição do magnetismo, perda de juventude, você vai ter preocupação com o futuro, etc, etc, etc. Tudo bem? Então, se sentiu alguma coisa na sua autoestima, fala, opa, pede ajuda para o chakra de cima. Por quê? Porque o chakra de cima tem a ver com poder, ele tem a ver com controle, tá? Pode passar, Paulinha. Mais um. E esse controle é um controle que pode ser positivo ou negativo, tá? Controle sobre você, isso é bacana. Agora, se você quiser controlar o outro, aí é nesse chakra que saem aqueles ganchos energéticos que eu falei para vocês, tá? Passa, Paulinha, por favor, que esse aqui é tudo, isso aqui é só ler, depois é. Então, o chakra plexo solar é o chakra da ação, do controle e do poder. Quando você vai para o bloqueio total, esse chakra, as pessoas viram pornográficas, abusadoras, têm fantasias sexuais nada produtivas e são extremamente manipuladoras, né? Quando nós sentimos ameaça ao nosso poder e quando a gente quer controlar tudo e todos, a gente precisa parar e pedir ajuda para o cardíaco. Porque aí o seu chakra está funcionando no controle que não é legal. O chakra cardíaco, ele nos dá amor e confiança. Então, aí, trabalhando esse amor e confiança, a gente recupera a autoestima. Vocês estão entendendo que a gente está fazendo a subida da Kundalini? Né? Ok. Pode passar, Paulinha. O cardíaco, o que a gente pode falar do cardíaco, né? O cardíaco é o mais maravilhoso, ele é incrível, né? Ele é sede do eu superior, é onde está a alma humana, ele é o meio, né? Abaixo dele tem 3 chakras, estou falando dos chakras conhecidos, e acima dele tem mais 3. Então, ele faz a mediação, né? Cardíaco para baixo, as pessoas vibram em todas essas questões materiais. Do chakra cardíaco para cima, eu não caí, não, né?
Não, foi rapidinho, Lu, já voltou. Ah, tá. É que eu vi que vocês... Enfim. Do chakra cardíaco para cima, nós vibramos com o universo, em consonância com os dragões, com o universo. Então, a nossa ideia é vibrar para cima. Isso, gente, em coisas cotidianas. Você olha as pessoas, essa loucura de ficar comendo que nem louco, de ficar consumindo que nem louco. Você vai nesses lugares aí que tem feira de eletrônicos, todo mundo fica se batendo para comprar um iPhone não sei das quantas. Isso tudo é vibração do cardíaco para baixo. Essas questões. Quando você para, você começa com o minimalismo, sabe? Olha, eu não preciso disso para viver. Eu preciso de menos, menos. Olha a natureza. O que acontece se eu jogar essa embalagem fora? Será que eu não posso substituir por alguma outra coisa? Você começa a vibrar do cardíaco para cima. Então, a Kundalini está subindo, tá? Mas isso é diário, gente, porque apesar, por exemplo, se o nosso cardíaco ele está aberto, às vezes acontece algum bloqueio lá embaixo, então isso sabe aquela história da Bíblia orar e vigiar? É isso todo santo dia. Paulinha, passa para eu, por favor. Bom, aí o chakra cardíaco é traumas relacionados traumas ligados a relacionamentos afetivos. Sabe aquela história do coração partido? Exatamente isso. Ou vocês já ouviram falar do coração peludo? Também tem a ver com isso. Afeta diretamente esse chakra. Quando esse chakra está bloqueado, o potencial do amor que você poderia usar para subir para o laríngeo, ele vira luxúria, ele vira raiva, né? Assim, não é raiva exatamente, é o contrário da compaixão, e assim por diante. Para abrir esse chakra, a gente tem que assumir e expressar a verdade de quem nós somos, né? A palavra-chave é amor, compaixão e dedicação. Passa, Paulinha, por favor. O laríngeo é o mais desafiador dos chakras. Por quê? Principalmente nas mulheres. Nós mulheres, desde que o mundo é mundo, nós somos e fomos muito reprimidas por sociedades, crenças, comportamentos patriarcais. Isso é fato. Então, toda mulher, no inconsciente, eu não quero generalizar, mas eu diria que 99% das mulheres, elas têm ódio ao masculino. Esse ódio ao masculino pode ser o pai, ou pode ser, sei lá, um homem, literalmente, mas pode ser as qualidades masculinas dentro da gente. Porque esse patriarcado, ele fez isso. E abrir esse chakra é um grande desafio. Porém, quando você abre o cardíaco, você também abre o laríngeo. Isso nos dá esperança, né? Então, lembra uns slides atrás que eu falei para vocês que a Kundalini sobe quando a gente equilibra os nossos aspectos masculinos e femininos? A Ídala e a Pingala. Então, quando chega aqui, se não tiver esse equilíbrio, vai ficar. Então, esse chakra, quando aberto, a mulher assume o que ela é, mas não é assumir, gente, não é gritar, sabe? O chakra desbloqueado não quer dizer gritar, ele quer dizer que a pessoa expressa a verdade dela.
E para os homens também, não pensem que os homens também não têm ódio ao masculino, eles têm também, viu? Mas o deles é com relação aos aspectos deles, internos, com os quais eles não sabem lidar muito bem. Então, esse chakra é o chakra que a gente mais tem sintoma que a gente percebe mesmo. Quando você talvez tenha uma situação de raiva com algum homem, talvez no dia seguinte você esteja com torcicolo. Você fala, eu dei mau jeito. Mas lembra, eu tô com dor de garganta. O que você não falou, né? O que você não expressou? Então, esse chakra, para a gente abri-lo, para ele desbloquear, a gente tem que pedir muita ajuda do terceiro olho, que é onde a gente percebe a realidade maior. Com uma certa neutralidade, imparcialidade, como tudo é experiência. Nada me abala. Então, percebam que subir a Kundalini não é nada fácil, né? Porque quem de nós fala nada me abala, né? Então, por isso que é missão para a vida inteira. Passa, Paulinha, por favor. Então, o terceiro olho, né? Ou alguns falam a terceira visão, aqui você abre, né? A visão. É aqui que a gente se conecta. Não é exatamente se conectar, mas sabe quando a gente faz a conexão com a fonte original da criação? Toda vez que a gente trabalha mandala, a gente faz essa conexão pelo coronário, mas para entender os insights da nossa fonte original, eles vêm por aqui. Então, isso aqui é literalmente a visão interior, a visão espiritual, a intuição. Aqui a gente tem acesso ao conhecimento. Esse conhecimento é um insight, às vezes tem gente que tem visão, tem uma intuição, né? As sincronicidades, quando você precisa de alguma coisa, ela vem na sua mão e assim por diante. Então, é literalmente você conseguir ver além dos olhos físicos. E a palavra-chave é ver além da matéria. Então, quando esse chakra está desbloqueado, é tudo de bom, né? Pode passar, Paulinha. E o coronário é a nossa grande ligação com a fonte original. É uma flor de lótus que a gente tem aqui, né? A representação com 1000 pétalas. Aqui a gente capta a energia do cosmos, transmuta também, porque lembram da bomba de indução? Então, aqui, né? Vem e volta, vem e volta. Então, a gente também capta a energia do campo unificado, que é do cosmos, né? Do cosmos. E esse chakra é o chakra que nos dá contato com as esferas superiores. Todos os reis eram simbolizados com coroa, né? Espera aí que eu já falo, Karen. O frontal e o coronário já falo para vocês. Vocês podem ver, todo rei tem coroa, né? Que simboliza que esse rei teria, né? Alguns eram mesmo sábios. Teria que ser sábio porque ele tem acesso à fonte original, porque todos os reis na história, eles governavam por decreto divino. Nos nossos queridíssimos amigos gnomos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa pontinha desse chapéu aqui significa a mesma coisa. Essa ligação é o chakrinha coronário aqui do gnomo com o cosmos. Então, por isso que mago usa chapéu pontudo, bruxa usa chapéu pontudo, tá? Então, vai direto. Eu já respondo, tá? Espera aí. Paulinha, passa para frente para ver o que nós temos aqui no chakra. Então, a palavra-chave é união com o todo. Passa mais uma.
Aqui, eu coloquei para vocês as palavras-chave. Então, estabelecer-se, confiança, poder, amor, papapá. Aí, vamos responder a pergunta da Karine. Como é que desbloqueia o chakra terceiro olho e o coronário, né? Com essa atitude diária de tentar fazer a Kundalini subir. Como? Cocriando e empoderando. Cocriando, eu já falei para vocês nos slides anteriores, né? Cocriando a realidade que você quer. Se empoderar é não deixar o seu chakra ir para a parte negativa dele. Como eu falei, por exemplo, o controle do chakra plexo solar. Tem, naturalmente, algumas técnicas, né? Tem técnica de meditação todo dia, tem técnicas de yoga, tem você fazer mandala para você toda semana, usar as essências Dragon, tem várias técnicas, mas é um trabalho diário. É isso que os dragões querem dizer com empoderamento e cocriação. Eles querem que a gente tome o poder de controlar os nossos chakras e fazer com que eles não bloqueiem e que essa energia suba. Tem umas técnicas também. Eu nunca fiz, mas eu já ouvi falar de Tantra. Tem umas pessoas que tomam uns chás aí que a Kundalini sobe rapidinho, mas no dia seguinte a pessoa tá igual. Porque só a elevação do nosso nível de consciência é que vai fazer a gente entrar num nível de equilíbrio dessas energias. Não sei se eu respondi. Eu já estudei um pouquinho de chakras também, e na Índia a gente fez trabalhos com yoga, com respiração, e a gente cantava o mantra do chakra, e a gente fazia trabalhos periódicos, assim, para elevar a Kundalini. E eu já fiz também um outro trabalho, que a gente fazia uma sutilização do alimento e a gente elevava com música. Então, a gente deitava em círculo e daí um facilitador tocava em alguns pontos específicos do organismo para destravar os bloqueios, e algumas pessoas conseguiam, assim, entrar em vibração e elevar a Kundalini. Não eram todos, mas cada um ia na sua camada e no seu tempo. Então, tem várias e várias técnicas, não só Nossa, nos tem muita coisa. Tem muita coisa, assim. Tem dança. Sim. Você desbloqueia através de algumas frequências musicais que são específicas para os chakras e alguns movimentos específicos. Tem pedras relacionadas aos chakras. Tem vogais que você entoa como mantra. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive, a gente faz várias delas lá no retiro, né, Lu? Isso, no retiro a gente faz a limpeza dos chakras através da dança. A Laura Lomachini, presente aqui, já passou por isso, ela talvez possa falar um pouco para vocês. A Paula também, né? Um retiro que a gente fez, e foi um trabalho bem bacana. Então, também por movimento. A minha formação é em educação física e dança. Então, eu aprecio muito o desbloqueio dos chakras através do movimento. Eu acho que é muito bacana, muito eficiente, muito legal. Agora, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria propor uma coisa para vocês. Eu deixei esse slide e eu gostaria agora que vocês tirassem uma carta para cada um dos chakras de vocês, tá? Então, coloquem chakra básico, tal carta. Chakra sacral, tal carta. Façam isso, por favor.
se vocês quiserem, né? O meu deu tungsten no básico, Lu. Veio liberação, tem que dar uma. Nossa, que legal! Então, por aí você vê, né? O que o chakra básico significa? O que é esse estabelecer-se, né? O que é as questões de sobrevivência, as questões materiais? Qual é a sua preocupação, né? Então, quando você tem tungsten, que é um dragão da liberação, e normalmente liberação de vícios, você pode, de repente, estar preocupada, estar apegada ou viciada em algum medo de ter que mudar de casa, ter que mudar o seu modo de vida, e assim por diante. Por isso que eu queria que vocês olhassem com essas palavras, né, como é que está a sua confiança, a sua autoestima no chakra sacral? O seu poder no plexo solar. E assim por diante. Por Então, favor, isso... ajuda. Veio 3 babies. O que é o baby no básico? O que o baby fala? Qual baby é? Aquamarine. O baby aquamarine. Então, o que o baby aquamarine representa? Nesse caso, Regina, eu ia até falar, isso está no slide depois desse. A Já gente entendi. precisa, já, né? A gente precisa perguntar para o baby se tem algum processo. Porque aí embaixo, como ele é o básico, na coluna vertebral, onde a gente tem alguns registros acásticos, pode talvez ter algum processo baby para ser feito. Se não tem um processo baby para ser feito, você simplesmente observa a energia que esse dragão, esse baby, está te mandando. E, Obrigada. naturalmente, se você tem dúvida, você conversa, né? A gente precisa conversar com o dragão. O que você quer me dizer? Eu não estou entendendo. Me dá uma dica? Eles dão. Às vezes a gente não quer enxergar, né?
Na minha base veio transcendência e liberdade. Qual dragão, Raíssa? O dragão de liberdade e o Zen, transcendência. Você tirou 2? Veio 2. Ah, é? É o Zen e o Liberty? É. Então, aí talvez você tenha que se libertar de algum apego material, algum medo, algum apego, literalmente, e transcender essa energia para o próximo chakra. Eu queria que depois que vocês tirarem todas as 7 cartas, que vocês fotografassem. E que vocês, durante essa semana, vocês olhassem todo dia um pouquinho para esses dragões, para ver o que eles querem dizer para vocês. Não é definitivo, tá? Daqui a um tempo, não é porque você tirou o dragão tungsten, que o dragão tungsten é o dragão que rege o seu chakra básico. Não é isso. Desculpa. Ele está aparecendo hoje para te dar alguma informação. A Regina e a Anton, elas estão estudando chakras e dragões. Logo, logo elas darão para nós notícias maravilhosas, né, Rê? Estou trabalhando. E já queimou, estragou placa-mãe de computador, já aconteceu tanta coisa, mas tá no prelo. Então, a gente tem a intenção de fazer a parte 2 desse trabalho em janeiro, para a gente fazer mandala e para a gente abarcar os chakras do planeta Terra e os chakras dos nossos pets também, tá? Bom, aí eu queria pedir para vocês, então vocês... Oi, querida. Só uma observação só, no meu frontal, aí veio a árvore, aí veio o carvalho. O carvalho É a resistência, força, resiliência para lidar com momentos tempestuosos. Isso. Mas o carvalho, ele também tem uma vibração masculina. Então, veja se tem talvez algum aspecto masculino precise ser trabalhado, olhado ou limpo. Tudo é questão de pêndulo, né? Vocês têm que sempre ficar perguntando. Tem alguma questão masculina aqui? Sim, não? Sabem disso, né? A nossa mestra fala isso direto. Então, aí, depois que vocês, então, tirarem as fotos, eu queria passar para o próximo slide para falar para vocês uma outra coisinha mais técnica. Você passa, Paulinha? Os chakras nas mandalas Dragon. Então, primeira coisa, e aí também, tá? Nessas 7 cartas, vocês vão ter muitas informações. Muitas, muitas. Primeiro, lógico, você segue o pêndulo. Coragem. Aí, vai no chakra, sei lá, vai no chakra cardíaco. Então, você investiga esse chakra, como se você fosse detetive mesmo, tá? Então, o pêndulo ele vai te dar uma diquinha. Se ele for para o anti-horário, limpar, então você pode perceber que as características, a pessoa, ela está com dificuldade naquelas características do chakra cardíaco. Então, muito possivelmente, ela tem ali uma mágoa, um trauma relacionado à afetividade. Então, você observa se tem um padrão de comportamento escondido no chakra. Ok? Se for, por exemplo, o chakra plexo solar do controle, vê se o pêndulo vai pro horário ou anti-horário. O anti-horário está funcionando no controle sobre os outros.
Vê se tem padrão de comportamento de controle, tá? Testa se você tem que tirar uma carta para aquele chakra específico. Testa se você tem que abrir algum portal para cura desse chakra ou para ou limpar, enfim. E testa se tem mais alguma coisa que precisa ser feita. Isso é para fazer agora? Não, isso é dica quando vocês estiverem trabalhando. Quando o pêndulo, Regina, ele for para o gráfico dos chakras nas mandalas dragas. Porque geralmente a gente só limpa ou energiza, né? Mas a gente pode investigar mais o que está acontecendo com a pessoa ou com a gente mesmo. Então, dá essa investigada. Investiga, vê se tem padrão de comportamento, enfim, vê se tem que abrir portal e se precisa de mais alguma coisa. Ok? Tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Paulinha, então você passa para o próximo? Então, eu agradeço muitíssimo a vocês. Então eu quero perguntar mais uma, por favor. Fale. No meu coronário saiu ninfas. Coronário? As ninfas, elas trabalham com liberação de emoções, né? Sim. Elas levam embora as emoções, especificamente emoções. Então, em cima da carta das ninfas, dá uma pendulada. Se o pêndulo for para o sentido anti-horário, talvez algum bloqueio não, interferência com esse chakra possa estar sendo causado por alguma emoção que está represada. Foi horário. Horário. No horário, a energia das ninfas, liberando emoções. Então, é a mesma coisa. Possivelmente, alguma emoção, talvez no plano consciente ou não, que esteja interferindo na conexão com o coronário. Obrigada. Ok? Alguma outra coisa? Se depois que vocês tirarem foto, quiserem perguntar, vocês podem mandar perguntas. Pode, Paula, mandar perguntas? Pode, né? Pode mandar. Vocês podem mandar para a Paula e ela encaminha para mim, se vocês quiserem. Tá bom? Paulinha, tem algo a declarar? Alguma coisa? Eu queria falar do retiro, do rejuvenescimento da mente, corpo e espírito, que a gente vai trabalhar muito disso, né, Lu? Vamos trabalhar muito os chakras. Da parte da Nós vamos trabalhar com movimentos, os chakras. E eu já vi, gente, é muito gostoso. Depois dessa liberação, gente, você sente outra pessoa. Assim, você até, bem legal mesmo. Até pisa diferente. Eu até estava me sentindo mais alta. Não sei, eu estava me sentindo... Porque eu sou pequenininha, né? Não sei se vocês me conhecem, eu sou bem pequenininha. Eu estava me sentindo muito alta. Então, é uma coisa assim, incrível quando você consegue liberar tudo. É uma sensação muito gostosa, de verdade. E, como a Lu falou, tem que ser persistente, porque acho que eu já bloqueei tudo de novo, mas a gente faz de novo o retiro, Lu, por isso que a gente tem o retiro sempre. É verdade. Porque a ideia original é da Anton. A Anton, ela, há algum tempo, ela vem pesquisando as propriedades do cacau, as propriedades rejuvenescedoras e de células tronco e tal, com o cacau, e ela decidiu fazer... Esse aqui é meu assistente, o Rum.
E ela organizou um retiro, nesse retiro, consumo de cacau, né? E algumas vivências, algumas práticas, algumas questões para a gente rejuvenescer. Então, esse rejuvenescimento é literalmente corpo, mente e espírito, com cacau, com a Mandalas Dragon, com trabalhos corporais, yoga, meditação, eutonia, banho de piscina e etc e tal. Então, é bem legal. A Laura também participou da dança dos chakras. Laura, dá um depoimento rápido sobre a dança dos chakras. Para mim, foi muito forte. Foi muito fundo no emocional, mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. Então vai ser dia 15, 16 e 17 de novembro. Eu vou de feriado para aproveitar. Feriadão. É um dia a mais. Vai ser bem legal. Vai ser muito gostoso. Vai ser bem legal. E quarta-feira tem Ritual da Prosperidade, né, Isso. Paula? Quarta, dia 30, ritual. Direto da Europa, né? Direto da Europa. Da As duas. Irlanda ou outro lugar? Olha, a Ana nunca se sabe. Deve estar na Holanda, a Enton deve estar na Irlanda se ninguém mudar de lugar. Nossa! Só pôr um GPS nela. É bom. Ô, Karen, você manda uma mensagem para a Paula que ela te dá todas as informações, a programação, tudo. Tá bom? Queridas, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E vamos terminar como a gente sempre termina, com muita gratidão. Muita gratidão. Com muito respeito. Muito respeito. Com muito amor e compaixão. Muito amor e compaixão. E, é claro, em homenagem à nossa queridíssima, com muita alegria! 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 Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. E nossos queridos irmãos. Amém. Tchau, Tânia. Um beijo. Estou com saudades, viu, Tânia? Bem, tchau. Beijo, Paulinha. Tchau. Beijo. Tchau. Paula, obrigada, querida, pelo compartilhar de telas. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Foi Lu. bem legal. Muito obrigada. Obrigada, Rê, pela sua participação, minha amiga e irmã Sereia.